Boa noite, estimados irmãos da Igreja Batista Central em Campo Redondo, graça e paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Rafael Antero, pastoreio a Congregação Batista no Recanto do Sol e me sinto um privilegiado por Deus, honrado por poder estar falando à amada igreja. Agradeço a Deus, já deixo aqui registrado um abraço, um beijo carinhoso e fraternal da congregação para com os irmãos. Agradeço também ao pastor Luiz Alberto, que me fez esse convite, me deu esse privilégio de ser instrumento de Deus para estar falando com a amada igreja. Nós estamos no mês de maio, esse é um período do ano em que nós nos dedicamos à família, o nosso tema é família. Semana passada eu falei sobre o relacionamento entre pais e filhos lá com a congregação e nesse domingo nós estaremos falando sobre o relacionamento entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu estarei fazendo a leitura e peço para que os irmãos possam estar atentos. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Até aqui. Soberano Deus, te agradecemos por esse privilégio de meditarmos, Pai, em Tuas Escrituras, Pai. Pedimos para que Teu Espírito Santo possa nos iluminar, para que possamos compreender, Papai, a Tua revelação e sermos edificados por ela, Pai. Que o Senhor venha abençoar as famílias, Papai, da Igreja Batista Central no Campo Redondo, da Congregação Batista no Recanto do Sol, de todo crente batista, Papai, de todo cristão espalhado sobre a face da terra, Papai. Que venhamos ser cheios da Tua presença, Papai, e venhamos nos dedicar a nossas famílias, Pai. Nós oramos grato em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero iniciar essa mensagem falando sobre essa questão das mulheres, essa questão das mulheres, se tornarem submissas. E o versículo 21, ele vem falar sobre essa sujeição, que nós devemos, tanto o homem quanto a mulher, estarmos sujeitos uns aos outros. Essa palavra sujeição, ela é hipotassomenoi, no seu original grego. E esse verbo, ele traduzido, ele tem o sentido de proporcionar um grau de escolha. Ou seja, à medida que eu vou me sujeitar, seja o homem, a mulher, o homem, os relacionamentos em si, ele tem um grau de escolha. Eu posso
escolher me sujeitar ou não. Ou seja, é uma decisão voluntária. Ela está sempre ligada a um valor ético do indivíduo. E eu vou me render, como nós estamos tratando de realidade, de princípios cristãos, tem o seu valor espiritual, a rendição espiritual. Deus é Espírito, então nós que servimos, que seguimos o Senhor e Sua Palavra, nós temos que estar cientes que nós devemos sempre nos sujeitar, nos humilhar. Se nós queremos ser o primeiro, humilhe-se, seja o último. Então esse versículo versículo 21, ele pega de forma geral, antes dele entrar, antes do texto entrar respectivamente, falando diretamente aos deveres, aos compromissos, às responsabilidades das mulheres e do homem. Então nós entendemos que se sujeitar, ele tem o sentido original dessa palavra, ele tem o sentido de ser um serviço voluntário, não é uma imposição. Eu tenho que entender para assim tomar essa decisão. Então o versículo 22, ele já vai vir trazendo essa questão dessa mulher que ela se torna submissa, dessa mulher que nada mais está na mesma missão que o seu marido, né? Caminhando para um alvo, para um objetivo, que é adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. E algo muito interessante que eu tenho para compartilhar com os irmãos é que, em relação a relacionamento em si, todo relacionamento ele tem um nível de submissão entre as pessoas. Há muitos anos que eu reparo as crianças brincando. E se nós repararmos nossos filhos, quando eles estão brincando, filho de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, você vai ver que quando o nosso filho ele está em um grupo de coleguinhas, ou se nós não somos pai, mas sempre vemos as crianças reunidas brincando, até no meio das crianças, se nós observarmos, um deles é o líder. Alguém ali é o líder e os outros vão estar nesse sentido de submissão. Então, a submissão, ela existe aonde há pessoas, aonde há relacionamentos. Está na ordem natural das coisas. E quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de família, de palavra de Deus, o homem, o marido, ele ocupa essa posição de liderança, essa posição de prioridade, de estar à frente. E o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, e ele vem conclamar as mulheres para estarem se sujeitando aos seus esposos. E o livro de 1 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, Paulo ele aborda esse assunto em todas as cartas, em quase todas as suas cartas que ele escreve para as igrejas. As igrejas, algumas tinham algumas dificuldades em relação a esse tema, então ele sempre está orientando, e outras igrejas ele está prevenindo os casais para que possam estar debaixo da direção de Deus e assim serem edificados pelo Senhor da palavra. 1 Coríntios 11, a palavra do Senhor diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende a tradição, assim como eu vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem.
Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós, a igreja, nós os cristãos, não temos esse tal costume. A igreja do Deus vivo não tem esse tal costume. E eu faço um questionamento: a palavra de Deus, ela não é inspirada? Nós não lemos lá em Timóteo, em Pedro, toda a palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus, toda a escritura é inspirada, pronta para o ensino, pronta para redarguir, para aconselhar. Então, irmãos, qual é a dificuldade, principalmente casais, ou você que me assiste, que ainda pretende casar, ou você que já tem uns 500 anos de casado, qual é a dificuldade de nós vivermos os princípios bíblicos e os preceitos bíblicos da palavra de Deus, para nós dessa forma estarmos extraindo as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida? Qual é a dificuldade de buscar a bênção, a vontade do Senhor, de viver, aplicar a vontade do Senhor em nossa vida, em nosso casamento, em nosso lar? Certa vez eu estava em uma igreja e uma senhora ali, uma mulher, ficou muito irritada quando nós abordávamos esse assunto, e a mulher ficou muito revoltada, acusando até o apóstolo Paulo, esse homem inspirado por Deus. Olha o cúmulo, irmão, do absurdo que essa mulher chegou lá e disse: não, mas o apóstolo Paulo, ele era um machista, foi por isso que ele escreveu essas coisas. Uma mulher dessa é crente. Como está o coração dessa mulher para dizer um absurdo desse, atacar assim a própria palavra de Deus? Então, irmãos, nós temos que viver esses preceitos da palavra de Deus. E eu quero também ressaltar aqui que, fora da relação matrimonial, macho e fêmea têm o mesmo valor diante de Deus. Macho e fêmea, eles são iguais quando nós falamos de criação. Mas no ambiente familiar, marido, ele tem que tomar as prerrogativas que foram divinamente inspiradas, ordenadas, e a esposa tem que aceitar a sua posição, a posição do marido, com alegria, porque aí está a presença e a bênção de Deus para a vida do casal, para o lar. Isso não quer dizer, o texto bíblico, quando diz que as mulheres têm que serem submissas, estarem na mesma missão, isso não quer dizer que a mulher ela é inferior ou que ela é menor que o seu esposo. Isso não tem nada a ver, não é isso que Paulo ele quer dizer. O que ele quer dizer é que a esposa ela tem que estar pronta a se render à autoridade do seu esposo. Ela tem que estar pronta para se render, para que seu esposo venha exercer a autoridade, pois essa é a função do seu marido. E eu lembro de uma vez no passado, esse exemplo serve para ilustrar. É bem comum nas igrejas batistas eu pedi para as famílias, né, vir a estar gravando mensagens, estar gravando vídeos de culto no lar, de uma palavra para a edificação da igreja. E eu lembro que
foram se passando os dias e eu lembrei de falar, eu estava conversando com uma irmã e lembrei de falar com ela, lembra aquela vez que eu pedi para vocês, né, gravarem um vídeo, né, um vídeo da família, uma palavra de edificação para a família. E aí eu lembro, assim, foi algo que uma irmã me falou e me marcou muito. Ela falou assim: pastor, mas a mensagem não é da família, não é de família? E eu falei: sim. Aí ela respondeu: então, eu estou esperando o meu esposo vir falar comigo. Ele que é o líder, ele que é o cabeça, eu estou esperando ele tomar a iniciativa. Eu falei: muito bem, meu irmão, parabéns. Inclusive, seu esposo já até falou comigo que ele está preparando, já está se preparando aí para organizar o culto. Então, assim, isso foi algo que aconteceu comigo há um tempo atrás e marcou muito. Então, é isso que o Senhor espera das mulheres, é isso que o Senhor espera dos homens, que homens, mulheres possam estar assumindo os seus papéis dentro do lar, para que possa reinar a paz, para que possa esse lar ser abençoado. Hoje em dia, eu já aconselhei, já vi muitos casais que têm muitos problemas, muitas dificuldades no casamento. Eu citei aqui um exemplo, um excelente exemplo, mas em meio ao aconselhamento nós temos inúmeros exemplos para dar, muitos bons exemplos. Eu conheço muitas mulheres sábias, virtuosas, que literalmente edificam o seu lar. Esse é um exemplo que eu dei de um lar cristão, mas tem até de lar em que a mulher conheceu Jesus primeiro e ela toma atitudes que ela é totalmente submissa ao seu esposo, mesmo ele ainda não sendo crente, e logo mais esse esposo ele irá se encontrar com o Senhor Jesus. Essa palavra é para você. Se você se encontra, irmãos, o joelho vai se dobrar, a língua vai confessar que o Senhor é Deus. Continua orando, intercedendo, sendo submissa, amando, cuidando do seu esposo. Deus vai te abençoar. Muitos relacionamentos, inclusive relacionamentos cristãos, não dão certo hoje porque partes não ocupam essa posição que foi divinamente ordenada pelo Senhor. A mulher, ela quer estar à frente, a mulher, ela quer ditar a voga, a mulher deixa o esposo lá para trás e acaba não cumprindo o seu papel dentro do lar. A esposa, ela tem que reconhecer o seu papel para que o seu esposo também possa se posicionar e se colocar no local adequado dentro do lar. Veja bem como que esse versículo, o versículo 22, ele encerra de forma que nos traz muito ensinamento. Mulheres estejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Estejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Ou seja, como parte do seu dever ao Senhor. As mulheres têm essa obrigação, é parte do seu dever natural. Deus instituiu dessa forma. Ou seja, estejam submissas como ao Senhor, como parte do seu dever ao Senhor. O versículo que nós lemos, 23, vem dizer que o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele vem dar esse exemplo. O versículo 24 vem dizer que a igreja está sujeita a Cristo. A igreja de Cristo está sujeita ao cabeça. Assim, as mulheres em tudo devem ser submissas aos seus maridos com alegria. Devem estar na mesma missão, devem se sujeitar, assim como Cristo se sujeita, assim como a igreja se sujeita a Cristo. E eu estava meditando nessas duas palavrinhas, refletindo com o nosso mundo, o nosso contexto da pós-modernidade. Mulheres, sejam em tudo
Quando nós pegamos essas mulheres da pós-modernidade, né, do século XXI, mulheres sejam submissas em tudo. Pastor, mas é em tudo, tudo mesmo? É em tudo. Muitas mulheres, ou algumas mulheres, elas encontram dificuldade. Essas duas palavras, em tudo, pode até soar de alguma forma ofensivamente na vida dessa mulher, que ela desfruta em meio à sociedade de um mundo onde ela tem total liberdade. Então, as responsabilidades fora de casa, essa mulher ela ocupa perante a sociedade muitos cargos, funções. Por exemplo, uma mulher ela é líder do seu bairro, ela é líder comunitária. Essa mulher ela é diretora de uma escola no seu trabalho, ela é diretora de um hospital no seu trabalho. Não tem problema nenhum da mulher, em meio à sociedade, o mundo secular, ela ocupar posições de liderança. Não tem nenhum problema. Mas quando o assunto é família, quando o assunto é lar, quando o assunto é reino de Deus, a mulher que tem essas prerrogativas, essa liberdade em meio à sociedade, ela tem que tomar uma decisão quando o assunto é família. E o nome dessa decisão, a resposta é prioridade. Ela tem que fazer prioridade. O que é prioridade? O reino de Deus é prioridade. A minha família é prioridade. O meu casamento é prioridade. O meu marido é prioridade. A mulher, ela tem que fazer suas prioridades. Ela tem que escolher o que é a prioridade. E a prioridade é a palavra de Deus. É viver de forma harmônica, é viver de forma alegre. A palavra do Senhor diz que da mesma maneira que a igreja ela tem que se devotar ao Senhor, ela tem que tratar o Senhor com total devoção, o serviço de Cristo tem que ser a prioridade. Assim, a mulher ela tem que dar prioridade aos seus deveres de esposa, aos seus deveres de mãe. E agindo dessa forma, as mulheres, os homens, o casamento será abençoado pelo Senhor, porque nós estamos aplicando o princípio da palavra de Deus em nossa vida. Quando a submissão ela acontece no contexto do amor, ela não é dolorosa, ela não é humilhante, mas ela é engrandecedora. Ela é engrandecedora para a mulher, ela é engrandecedora para o marido, ela é engrandecedora para a igreja, ela é engrandecedora para o Senhor. O nome do Senhor, ele é exaltado, o nome do Senhor, ele é glorificado, pois este é o propósito de Deus para a mulher, para o homem, para a família. Vamos avançar? Vamos avançar, maridos? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa palavra amai a vossa mulher, no seu grego ela é agapate. É um verbo que ele está, amar, está no imperativo presente. Ou seja, continue amando. É isso que a palavra de Deus ela quer dizer. Maridos, continuem amando de forma imperativa e presente as suas esposas. Nesse texto aqui, irmãos, a partir do versículo 25, nós vamos ver algo extraordinário. Nesses versículos nós vamos ver o desenvolvimento de uma analogia maravilhosa e majestosa da igreja com a noiva de Cristo. Então, quando nós lembramos daquele amor que nos uniu,
daquele momento onde parecia que tinha borboletas, né, no nosso estômago, quando nós estávamos naquele período de corte, né, cortejando a nossa futura namorada, a nossa futura esposa, conhecendo, passando horas e mais horas intermináveis no telefone, os irmãos que são mais antigos enviando cartas. Lembra desses momentos, irmãos? Lembra daquele amor, primeiro amor? É assim, marido, que você deve amar a sua esposa. É com esse amor que uniu os dois. É dessa forma, se dedicando, ligando, se importando, estando sempre presente na vida da sua esposa. Esse amor, ele deve ser alimentado. Esse amor, ele deve ser expressado, externalizado à medida que os anos vão passando. Certa vez eu assisti a entrevista de um casal bem idoso, já tinha tempo que tinha passado das bodas de ouro. E foi perguntado a eles: hoje, vocês já estão com 60 e poucos anos de casado, o amor que vocês sentem um pelo outro diminuiu? Sabe o que eles responderam? Hoje, o homem, né, tomou a atitude, tomou a iniciativa e respondeu: eu amo muito mais a minha esposa do que lá no primeiro amor, do que aquele período quando eu a conheci. Hoje, com mais de 60 anos de casado, eu amo muito mais a minha esposa. É assim que deve ser. E quando nós refletimos a respeito dessa resposta desse Senhor, nós vemos que é natural. Quando nós conhecemos a pessoa e começamos a ver os defeitos, que aquela pessoa não é aquela perfeição que nós imaginávamos, e nós ali suportamos, né? Somos o suporte para que aquela pessoa possa melhorar, porque nós também temos infinitos defeitos e nós somos suporte um para o outro, nós ajudamos um ao outro. Nossa esposa ou o esposo, o marido, com várias dificuldades, e nós aprendemos a conviver, a respeitar um ao outro, a ajudar, e esse casal, essa família vai crescendo, o amor vai aumentando. É natural, irmãos. Lembra daquela brincadeira? E os casais, assim que iniciam o relacionamento, eles ficam, a esposa diz, amor, eu te amo do tamanho da tampa de uma panela. Aí vem o esposo, o meu amor por você é do tamanho da tampa de uma caixa d'água. Aí a esposa vem dizer, mas o meu amor por você é do tamanho de um sofá de 3 lugares. Aí o esposo diz, mas o meu amor por você é do tamanho da sala que esse sofá de 3 lugares está inserido. Então, irmãos, com essa singela ilustração, nós vemos que a esposa, ela é a igreja, o marido, ela é o cabeça, é o Cristo. E o amor da igreja por Cristo, ela tem que ser um amor de total devoção. Mas o amor de Cristo pela igreja, ele foi um amor sacrificial, ele é o amor sacrificial. Cristo, ele deu a sua vida pela igreja. Esse, irmãos, é o amor infinito. Esse, maridos, é o exemplo infinito. É o amor de Cristo pela igreja. Esse é o amor que o marido tem que mostrar e demonstrar na prática para a sua esposa. Você sabia que o amor de Cristo, ele é um amor altruísta? É um amor de entrega. É um amor que o outro é a prioridade, é um amor sacrificial. É um amor que se dá, que se doa. É assim que o marido tem que amar, se entregar para a sua esposa. Amém, irmãos? Vamos continuar. Versículo 26.
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse texto, irmãos, ele se refere a um antigo costume do mundo oriental, do antigo Oriente, aonde nós temos até algo hoje um pouco parecido. Hoje, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, a esposa, ela tem o dia da noiva, né? Quando ela está para casar. Alguns casais, né, se dedicam, tem o dia do noivo também, né? Tem o dia da noiva, a noiva vai para o salão, vai fazer o cabelo, passa o dia inteiro num lugar, fazendo hidromassagem, numa banheira, tomando banho de rosas, né? E só relaxando para a grande hora, para a hora da cerimônia e para a hora literal do casamento, né? Então, no Antigo Oriente, a noiva, ela se banhava, a noiva, ela se arrumava, ela se preparava de forma cuidadosa para estar sendo apresentada para o seu noivo. E aqui, Paulo, ele vem usar uma ilustração da teologia soteriológica. Ele vem falar sobre... Ele usa argumentos, né, da salvação, onde Cristo se deu para a igreja, e Cristo é quem purifica a igreja, através de sua palavra, através da entrega da igreja que somos nós para o Senhor. Ele vai nos purificando, ele vai nos lavando através de sua palavra. Quando a igreja nos entregamos ao Senhor totalmente, buscando, ele vai nos purificando, ele nos purifica. Quando nós o reconhecemos como o Senhor, quando ocorre a regeneração e depois nós entramos em um processo de santificação até sermos glorificados pelo Senhor, e o texto diz que ele vai nos purificar, vai estar nos santificando. Então ele usa esses argumentos para estar trazendo a importância que é o casamento, a importância que é o relacionamento entre marido e mulher. E esse relacionamento, ele deve ser sem mácula. O texto diz que deve ser sem mácula. Mácula é mancha, sem pecado, sem sombra de pecado. Nós temos que viver de forma que o nosso casamento não tenha nenhum tipo de corrupção, de pecado, de mancha, de mácula. O texto também fala sem ruga. Ruga, nós sabemos que é uma deterioração. Com o passar do tempo, o homem vai ficando com a tal da ruga, o tal do pé de galinha. É uma deformidade que o homem vai ganhando, que as pessoas, o ser humano vai ganhando do rosto. Então Paulo, ele usa essa ilustração dizendo que o casamento deve ser sem mancha, sem ruga ou sem algo semelhante, sem coisa alguma semelhante. Mas sim, o casamento ele deve ser santo. Sim, o casamento ele deve ser irrepreensível. O casal deve viver de forma harmônica. E o casal ele deve estar em total unidade, irmãos. É assim que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é apresentada. Ela tem que estar buscando o seu Senhor. Ela deve viver de forma santa, de forma irrepreensível para com o seu Senhor. A igreja, ela não é a noiva de Cristo. Não é assim que a igreja é apresentada? A igreja, ela é submissa ao senhorio de Cristo, ao seu Senhor. A igreja, ela não é gloriosa, vitoriosa. Olha o que o esposo diz da esposa no livro de Cantares, capítulo 4, 7. Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito algum. Irmãos, maridos, vamos viver amando, nos dedicando
de forma exclusiva à nossa esposa, para que assim possamos experimentar o extraordinário do Senhor. Versículo 28, assim também os maridos... Ei, marido, tem algum marido me ouvindo? Então, levanta a orelha aí. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Irmãos, esse texto, ele não está falando, esse versículo, ele não está falando de corpo físico. Esse versículo, esse texto, ele está falando do marido que ama a esposa, e essa esposa, ela faz parte do seu próprio corpo. A esposa não é um corpo separado, ou não é um membro, ela é o seu próprio corpo. Então Paulo, ele traz essa importância. A igreja, ela não é o corpo de Cristo, Cristo não é o cabeça, e a igreja não é o corpo de Cristo, a qual somos muitos membros. Então, nós devemos amar a nossa esposa como fazendo parte do nosso próprio corpo. A esposa, ela faz parte do seu eu total, ela faz parte do meu eu total. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer unidade. É isso que a palavra quer dizer. O casal, ele tem que viver essa unidade de Cristo. A igreja, sim, tem que estar unida. Nós sempre, quando falamos de igreja unida, nós usamos ali João 14, João 17, onde Cristo foi preparar a igreja, a oração, sacerdotal, onde Cristo está orando para que a igreja viesse estar unida, os discípulos viessem estar unidos, onde Cristo vai preparar um lugar. E a igreja deve permanecer unida para que os que estão de fora vejam Cristo na igreja, se arrependam dos seus pecados e aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O casal também deve viver dessa forma. É isso que Paulo, ele está dizendo. A esposa tem que fazer parte do seu próprio corpo. O casal tem que viver em unidade. E o marido, ele sustenta a sua esposa. O marido, ele protege a sua esposa. O marido, ele cuida da sua esposa. E para concluir, o versículo 31, Paulo, ele vem falar algo extraordinário para o casal. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo, ele está falando aqui da unidade. Ele cita a primeira lei do casamento, a primeira lei lá de Gênesis 2:24, e ele enfatiza a unidade do casal. O texto bíblico vem dizer: e se unirá à sua mulher. Nós não vamos deixar de ser filhos, mas esposo e esposa deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele enfatiza unidade. E serão ambos, marido e mulher, uma só carne. Uma só carne, marido e mulher. Irmãos, eu quero concluir dizendo que a declaração do Senhor, a ordenação do Senhor na criação, declara a unidade do casal, declara a identidade do casal, a identidade absoluta entre marido e mulher. Que Deus esteja abençoando os casais, que sejam grandemente edificados pelo Senhor através dessa palavra. Eu quero orar por vocês. Pai,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Esteja abençoando, papai, os casais que me ouvem, que sejam grandemente, papai, edificados, que tenham sido, papai, e sejam grandemente edificados quando estiverem aplicando, papai, porque entenderam os princípios da tua palavra, papai, para ter uma vida harmônica, uma vida abençoada pelo Senhor. Esteja repreendendo toda a ignorância, todo espírito de rebeldia, de contenda, papai, e que o casal, papai, possa ser um testemunho em meio à sociedade, papai. O casal que tem essa nobre ordem, papai, de propagar, de constituir família, papai, e venha a ser, pai, de grande testemunho, papai, em todos os níveis da sociedade, não somente dentro da igreja. Pai, abençoe os casais para que possam se entender, papai, viver e aplicar teus princípios para o louvor e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando o seu dia, a sua tarde, a sua noite, e que a sua semana venha a ser grandemente edificada e abençoada pelo aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Deus abençoe.